A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Sejam todos bem-vindos. Nós estamos dedicando este mês da pátria, o texto sagrado de Atos 4, versículo 12, muito conhecido, que diz: "E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos." Atos 4, 12. E esse texto sagrado deu luz ao tema: Jesus Cristo é a única esperança. Olha, desde março de 2020, há um cheiro de morte no Brasil. Há um cheiro de morte no planeta Terra. As coisas estão diferentes desde março de 2020 para aqui. Ora, muitas vidas foram e estão sendo dizimadas, vidas humanas dizimadas. Todos os anos morrem pessoas de todas as maneiras, de todas as formas. Mas especificamente, de março de 2020 para aqui, de uma maneira assim exorbitante, ao ponto das grandes redes de televisão noticiarem diariamente a quantidade de mortes no Brasil. E isso, além da informação, causa um pânico, um medo, muito grande nas pessoas. Pessoas estão, por isso, adoecendo mais psicologicamente. Pessoas estão mais frágeis psicologicamente, emocionalmente. O mundo está mais esquisito do que nunca, estranho. Meus amados irmãos e amigos, a sensação é que uma bomba ainda maior pode explodir. E aí, onde ficaremos? A quem nos apegaremos? O que fazer? O medo aflorou de tal maneira, meus amados irmãos, nesses últimos dias, que as pessoas estão com dúvidas, estão em crises, incertezas. Há uma sensação muito desagradável de um perigo eminente, verdadeiro ou até mesmo imaginário. Mas as pessoas estão com essa sensação ruim, Ora, e tudo isso gera medo nas pessoas. E tudo isso gera incerteza nas pessoas. E eu não estou falando aqui, meus amados irmãos, de pânico, a síndrome do pânico, que é uma ansiedade intensa baseada em uma ameaça imaginária sem haver perigo iminente. Eu não estou falando dessa doença do pânico, não estou falando dessa doença psicológica. Eu estou falando medo por motivos concretos, reais, existentes. Medo de adoecer, medo de ficar inválido, medo de precisar ir para o hospital e ficar entubado. Por exemplo, eu tive esse medo. Medo de sofrer acidentes. Medo, nós estamos com medo de morrer. Medo da forma como vamos morrer, medo da morte. Ora, e o poder midiático tem aproveitado tudo isso aí para fazer um alarde ainda maior, para que fiquemos ainda com mais medo, com mais insegurança. Precisamos, muito óbvio, precisamos dar muita importância ao que está acontecendo, mas nós não podemos entregar-nos ao pânico. O escritor aos Hebreus dedica o capítulo 2 inteiro para enfatizar Cristo Jesus, o Filho do Homem, é superior aos anjos, é superior ao diabo, é superior à vida, é superior à morte. Jesus Cristo
O Filho de Deus é o perfeito sumo sacerdote, idôneo sumo sacerdote. Ora, e esse Cristo que é perfeito, que é o supremo sumo sacerdote, ele é generoso em compaixão e graça. Ele é misericordioso. Ele é gracioso. E esse Cristo que nós estamos apresentando e que o escritor aos Hebreus, lá no capítulo 2, especialmente o versículo 15, apresenta, meus amados irmãos, é o mesmo Cristo que venceu a morte, a qual nós temos tanto medo. E esse versículo aqui, em Hebreus capítulo 2, versículo 15, o autor apresenta Jesus Cristo, aquele que venceu a morte que nós tantos tememos. Aquele que deu um basta, um chega para lá na morte que nós tanto tememos. Veja só, Hebreus capítulo 2, versículo de número 15. Olha só o que aqui diz o texto sagrado. Preste atenção para você ter uma ideia. E livrasse todos os que estavam sujeitos à escravidão durante toda a vida por medo da morte. Está aqui, com muita nitidez. Essa tradução é Almeida, século 21. Eu vou repetir o versículo. E livrasse todos os que estavam sujeitos à escravidão durante toda a vida, por medo da morte. Ora, meus queridos irmãos, Jesus Cristo é a única esperança para os que são escravizados pelo medo da morte. O pavor, o pânico, o medo da morte termina escravizando o ser humano. Hoje, muitos estão escravos do medo. Muitos estão entregues ao medo, ao pânico, entregues totalmente. Os malefícios do medo, meus amados irmãos, em nós, eles são desastrosos. Falta de coragem para enfrentar os desafios da vida. O medo nos acovarda. Os malefícios do medo são devastadores. Falta de coragem de correr riscos. Ficamos como que na mesmice, engessados. O medo nos engessa. O medo nos mantém no mesmo lugar, sem nos movimentar, sem corrermos nenhum risco. Os malefícios do medo, eles são devastadores. Sabe por quê? Porque também o medo pode fazer com que fiquemos acomodados. Eu diria que, em alguns casos, até preguiçosos. Ora, o medo é algo comum na vida do ser humano. Naturalmente. Nós temos medo de alguma coisa. Nós temos medo de alguma coisa, sim. Mas nós temos que ter cuidado com este medo. Né? Para que ele não nos escravize. Para que não fiquemos à mercê deste medo. A coisa é tão séria, meus amados irmãos, escute, olha, para vocês terem ideia. A coisa é tão séria que alguém tratando sobre o medo disse, abre parêntese, essa pessoa disse, que eu não sei quem foi que disse, mas eu li, achei interessante e trouxe aqui para vocês. Abre parêntese. O medo de ser livre provoca o orgulho de ser escravo. Fecha parêntese. Eu não sei quem disse essa frase. Não sei. Procurei, mas não encontrei quem disse essa frase. Olha só a frase. O medo de ser livre provoca orgulho de ser escravo. Minha gente, tem gente que tem medo até de ser livre. De ser livre. Tem gente que tem medo de encontrar a verdadeira liberdade.
E então passa a sentir orgulho de ser escravo do próprio medo. Eu achei essa frase extraordinária. Hebreus capítulo 12, versículos 15. Hebreus 2, 15. O medo da morte escraviza a pessoa a vida toda. Agora imagine só, meus amados irmãos, imagine só. Se o medo da morte escraviza a pessoa a vida toda, esse medo da morte torna-se nocivo à saúde física, intelectual, mental, emocional e espiritual. Por quê? Porque o medo domina a pessoa enquanto ela está viva. E um detalhe: por ter medo de morrer, a pessoa não vai deixar de morrer. Não vai deixar de morrer. Né? O fato de temer, né, um dia simplesmente deixar de existir para esse mundo, não vai fazer com que a gente deixe de morrer. Eu não vou me deter aqui nos tipos de morte. Não, porque senão vai entrar em outro viés. Porque eu quero que você entenda, que Jesus Cristo é a sua esperança para livrar você da escravidão, do medo e das suas consequências, das mortes física, espiritual e eterna. São esses três tipos de morte. E eu não vou aqui ficar esmiuçando esses três tipos de morte, mas escute: se existir um tipo de morte que você deve ter medo, que eu devo ter medo, deve ser a morte eterna. A morte eterna. Porque a morte do corpo físico, todo mundo vai morrer. A morte espiritual, nós já nascemos fisicamente falidos espiritualmente. Então é por isso que tem Jesus, com a sua graça, para nos restaurar, para nos fazer de novo. Então, renascer espiritualmente. Mas existe a morte eterna. Esta é a separação eterna da alma humana com Deus. Com Deus. Então, se nós temos que temer alguma morte, meus amados irmãos, é a morte eterna. Sim, a morte eterna. Porque a morte é algo, entre aspas, natural para o ser humano desde que ele nasceu. Desde que ele nasceu. É por isso que o medo da morte, ele pode escravizar a pessoa. Ora, porque quando Deus criou o ser humano, a morte não fazia parte do plano original de Deus. Era para o ser humano viver na terra eternamente. Então, quando nós nascemos, já nascemos sabendo que um dia iremos morrer, né? E isso causa pânico em muitas pessoas. Né? Muitas pessoas. Eu, particularmente, eu digo que eu não tenho medo de morrer. Né? Eu tenho medo da maneira como eu vou morrer. Né? Como é que vai ser? Tá entendendo? Mas você vai ter o sofrimento, você vai... rapaz, é assim, é ruim. Por isso que a gente fica, de fato, preocupado. Mas não com o morrer em si, porque a nossa preocupação com o morrer em si, ele é inútil. Porque nós nos preocupando ou não, vai acontecer. Tendo medo ou não, vai acontecer. Isso não tem dúvidas. Quando eu escuto alguém dizendo assim, rapaz, fulano de tal foi dormir, né? E quando os parentes foram procurar de manhã, a pessoa estava morta, né? Morreu dormindo.
né? Olha que morte legal, que morte bacana. Sem ir para o hospital, sem ficar sofrendo, sem dar trabalho para ninguém, sem absolutamente, sem estardalhaço. A pessoa nem movimentos, né, bruscos fez, simplesmente deitou, dormiu e não acordou mais. Um detalhe. Tem pessoas que deitam, dormem e não acordam mais, mas elas estão perdidas eternamente. Tem outros que sofrem um pouco ou muito antes de morrer, mas em compensação têm a vida eterna. Meus amados irmãos, Jesus Cristo veio para nos livrar da escravidão, do medo da morte, enquanto vida nós tivermos aqui nessa terra. O texto diz com muita nitidez: e livrasse todos os que estavam sujeitos à escravidão durante toda a vida, por medo da morte. Que nós temamos Jesus Cristo, nosso Senhor. E que nós saibamos, meus amados irmãos, que Jesus Cristo é a única esperança para os que são escravos do medo da morte. Talvez eu esteja falando aqui agora para alguém que tenha pânico da morte. Para alguém que talvez já teve até problemas mais graves, com medo só em pensar que um dia vai morrer. Eu quero orar por você, para que Jesus Cristo, ele te liberte dessa escravidão. Eu quero orar por você, para que Jesus Cristo definitivamente liberte você disso. E que você tenha a consciência que teve o Escritor Sagrado. Portanto, quer vivamos, quer morramos, pertencemos ao Senhor Deus Todo-Poderoso. Vivos ou mortos, pertencemos a Cristo Jesus, o Senhor. Se vivemos para Cristo morreremos. Precisamos ter esta convicção. E por mais que a nossa mente humana e por mais que o nosso corpo humano queira rebater isso, queira ir contra essa certeza, porque é muito natural que isso aconteça, nós não podemos deixar que esse medo nos domine. Nós não podemos deixar que este pânico tome conta de nós. É um assunto muito sério, né, que devemos nos preocupar? É sim, não posso negar para você. É muito óbvio que é. Mas é um assunto que nós podemos descansar no poder de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Mas é algo em que nós podemos descansar no poder de Deus, acreditando que vivos ou mortos, estamos nas mãos do Senhor, o Deus Todo-Poderoso. Portanto, Jesus Cristo é a única esperança para você que está escravizado pelo medo da morte ou pelo medo de qualquer uma outra coisa nessa terra. Repito e enfatizo para depois você não sair dizendo que o pastor pregou dizendo que a gente não pode ter medo. Não foi isso que eu disse. Eu estou dizendo que o medo é natural para o ser humano, mas o que nós não podemos é deixar que este medo nos domine, nos escravize. Como diz aqui o texto de Hebreus 15. Jesus Cristo veio para nos livrar dessa escravidão do medo da morte. Foi para isso que... E a maior prova disso, meus amados irmãos e amigos, é que Jesus ressuscitou, ele venceu a morte. Só para que eu tenha essa convicção. Só para que você tenha essa convicção. Sim, ele venceu a morte. E a Bíblia diz com muita nitidez que o último inimigo a ser vencido será a morte. Então, nós vamos conviver com a morte enquanto vida tivermos aqui na face dessa terra. Que Deus em Cristo tenha misericórdia de mim. Que Deus em Cristo tenha misericórdia de você. Que Deus em Cristo tenha misericórdia de nós e nos ajude a sermos libertos da escravidão
do medo da morte. Eu quero orar por você agora. Eu quero pedir a Deus que traga esta tranquilidade no seu coração. E, como eu tenho dito, e eu sei, é bem verdade, né? Uma coisa é eu estando aqui com saúde e falando isso. E outra coisa é eu estando internado na UTI de um hospital, né? E quem está na UTI de um hospital é porque não está bem, não está legal, precisa de cuidados intensos, e eu tenho essa convicção. É diferente. Mas, meus amados irmãos, não vamos nos apavorar, porque quem está conosco é aquele que venceu a morte. Sim, Jesus Cristo, o nosso Senhor. E a morte não é o fim para nós, é o começo de uma longa vida que a Bíblia chama de vida eterna. Que Deus em Cristo tenha misericórdia de nós. Vamos orar. Amantíssimo Deus e Pai, Tu és amoroso, longânimo, bondoso. Pai, obrigado, meu Deus, porque a Tua palavra é viva e eficaz. Obrigado pela existência de Hebreus capítulo 2, versículo 15. Obrigado, Pai, porque ao ler esse texto, desde o primeiro versículo até o último versículo desse capítulo 2 de Hebreus, nós temos uma convicção plena de que Jesus Cristo veio, morreu na cruz e ao terceiro dia ressuscitou para nos livrar da escravidão, do medo da morte. Ó grande Deus, obrigado, porque a nossa preocupação com a morte, o nosso medo em relação às coisas da morte, não nos escraviza, porque Jesus Cristo, o Senhor, já nos libertou disso. Mas, meu Deus, alguns ainda não entenderam isso. Alguns ainda estão escravos, meu Pai, deste medo, estão com pânico, do medo da morte, e são escravizados durante todo o percurso da sua existência sobre a face dessa terra. São escravizados pelo medo da morte. Nós oramos que o Senhor, ó Deus, os liberte por amor do Teu nome. Nós oramos agradecidos, sabendo que o Senhor há de fazer mais do que pedimos ou imaginamos, porque nós oramos em nome e por amor do Senhor Jesus. Amém.